Senhoras e senhores, neste momento passamos a palavra ao excelentíssimo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que falará sobre o tema O Brasil que estamos construindo juntos. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui. Vim para cá para poder apresentar o que a gente preparou, ficar um pouquinho mais perto de cada um dos senhores e das senhoras. E quero aqui dar o meu carinhoso abraço ao presidente Vanir Gasparim, que é o aniversariante do dia, dizer que para mim é uma honra estar aqui, ainda mais nesse importante dia, presidente. Saudar o representante da Assembleia Legislativa, o deputado Búrigo, saudar o secretário de Desenvolvimento, deputado Rui, e nessas três personalidades importantes que compõem a mesa, saudar a todas as autoridades já citadas no protocolo e a todos os senhores e as senhoras. Mas vamos lá. Que Brasil é esse que nós estamos construindo juntos? Primeiro a gente vai olhar... Estão mandando eu subir aqui. Tá bom? Primeiro a gente vai olhar que país a gente recebeu. Que país era esse? Um país amarrado por escolhas erradas. O relatório, na apresentação feita pelo presidente Vanir, mostra isso. O Brasil que existia era esse, aonde o empresário é mal visto, aonde bandido virou mocinho, e quem é o mocinho virou bandido. Então aqui eu quero publicamente fazer um gesto em referência a todos os militares que estão aqui presentes, em respeito ao serviço e à dedicação que os senhores fazem à pátria. A forma que eu tenho de fazer isso, como civil, é desta forma. O Brasil que nós recebemos era assim, alta burocracia, mais de 60 mil atos normativos. Não é Constituição, não é lei. É instrução normativa, resolução de agência, portaria ministerial e interministerial. É uma parafernália que amarra, atrapalha e dificulta. Um endividamento de quase 90% do nosso PIB, uma carga tributária sufocante, presidente Vanir. E o governo Bolsonaro será o primeiro governo brasileiro que não vai só simplificar, vai reduzir verdadeiramente a carga tributária no Brasil. Uma perda de competitividade, qualquer índice que a gente vá buscar, nós temos classificações absolutamente inaceitáveis. O maior desemprego da história, um IDH terrível, que é o resultado de 30 anos de uma visão de esquerda, de uma visão onde o Estado cresceu absurdamente e onde secretário Rui e ex-secretário e deputado Carlos Búrigo, os governadores e os prefeitos foram submetidos à situação do beijamão. E hoje são todos gerentes de folha de pagamento de pessoal, com quase nada devolvendo para suas comunidades. E é isso que nós vamos mudar juntos, porque não é mais admissível um Brasil desta forma. Um aparelhamento ideológico que chegou comandado por essa visão errada até as redes de televisão, como nós acabamos de falar. A mocinha da novela, da minissérie, se apaixonava pelo traficante. E o perigo para todos era o policial militar, o policial federal, ou o policial civil. O Exército Brasileiro, as Forças Armadas, foram ao longo dos últimos 30 anos sucateadas. Agora, quando o Brasil precisa mostrar para o mundo que nós estamos atentos ao meio ambiente,
quando um presidente responsável ataca o Brasil, quando a mídia internacional repercute numa grande articulação da esquerda europeia, a extrema imprensa brasileira ressuscita, protege e defende quem nos ataca. Mas quem é que foi lá para a Amazônia para controlar esse processo? Foram as Forças Armadas. Lá estava o Exército Brasileiro, a Marinha Brasileira e a Aeronáutica Brasileira, junto com as forças militares dos estados da Amazônia Ocidental e da Amazônia Oriental. Senhores, a Sibéria incendiou, o Alasca pegou fogo, o Congo, 9 estados americanos com firestorms, presidente Vanier. Ninguém falou nada. Agora, o presidente francês foi encontrar na cobiça francesa, no colonialismo europeu, a repercussão para atacar o Brasil. Mas teve a resposta de um presidente que não dobrou a cabeça no G7, que foi lá na ONU e teve a coragem de fazer o discurso que todos nós queríamos fazer. Um discurso de altivez, soberania e coragem para mostrar o que a esquerda faz nos países que governa. Pobreza, miséria e tristeza. Próximo. Eram 29 ministérios, já chegaram a ser 40, 134 estatais, 800 conselhos, 131 mil cargos em comissão e função. Isso vale um pequeno parêntese. Do primeiro para o segundo turno, em virtude do atentado, eu fui lá para a Barra, ele estava na sua casa se recuperando, e dei uma declaração para o jornal O Globo. Vamos cortar 25 mil cargos em comissão. O jornal O Globo estampou uma manchete. Coordenador da campanha de Bolsonaro, desinformado, diz que vai cortar um número de cargos inexistentes, presidente Godoy. No outro dia, o microfone veio, na hora que eu entrei na casa dele, lá na Barra, ali na portaria. Como é que sorteia esse número? O governo esclarece que são 23 mil cargos. Eu disse, olha, eu tenho certeza que são mais. Mas seja quanto for, esse é o primeiro governo que vai cortar. Aí assumi, dia 28 ganhamos a eleição, dia 30, ele me chamou para almoçar. E disse, Gauchão, vou arrumar uma boa para ti. Eu disse, qual, chefe? Vai fazer a transição. Dia 13 de novembro, começamos a transição de governo, de maneira formal, usando padrões de governança pública, conforme a OCDE recomenda. E aí, trouxe a turma do planejamento, que estava previsto que ia nos ajudar, e aqueles que fossem adequados, técnicos, iriam ficar no governo. Eu quero o número dos cargos em comissões e função gratificada. Primeiro número, 62 mil. Não, para aí. É tudo. Administração direta e indireta. Segundo número, 92 mil. Eu disse, mas para aí. Está toda a estrutura do Poder Executivo? Ah, não. Aqui está faltando coligados, fundações, bota. 111 mil. Eu disse, está tudo aqui, gente? Faltam as estatais, então põe 131 mil. 131 mil. E pasmem, reitor, nas universidades públicas federais brasileiras, nos institutos federais, 60 mil. Vou repetir, 60 mil. Isso não tem paralelo em nenhum lugar do mundo. Então, quando a gente diz, e o presidente falava, que a ideologização do Brasil era um dos grandes problemas brasileiros, a gente pode verificar com facilidade nisso. O Brasil fez relações com ditaduras, financiou projetos de poder da esquerda, através do famigerado Foro de São Paulo. Foram mais de 17 bilhões de dólares tirados de dinheiro dos brasileiros e levados a essas ditaduras. Já nos devem 2,4 bi, que não nos pagaram, e nesta semana, nós tiramos do esquadro do orçamento brasileiro, de dinheiro de impostos,
453 milhões para pagar o juro que não desse recurso, porque o Tesouro Nacional é o garantidor das operações do BNDES. Então, o dinheiro que deixou de ir para o Hospital Pompeia, deixou de ir para irrigar pesquisa científica, deixou de ir para a segurança pública, foi para pagar a irresponsabilidade do PT e da esquerda brasileira e latino-americana. Nós tivemos a inversão de valores como método, está aí o que eu já me referi aqui, e não canso de elogiar a Brigada Militar pela sua belíssima história de serviço à nossa sociedade, à nossa Polícia Civil e, claro, ao Exército Brasileiro. O Brasil, numa classificação muito ruim do ponto de vista da liberdade econômica, que foi o que o presidente falou, nós queremos liberdade e respeito para poder trabalhar. Aprender a ler e escrever se tornou absolutamente secundário pelo processo ideológico. O que interessava era uma cooptação das crianças e essa malfadada questão da ideologia de gênero. Eu sou cristão. Eu amo meu Deus. E não tenho nenhum problema de fazer essa declaração pública. Respeito quem pensa diferente. Agora, para todos aqueles que creem, como eu, cara, aquele que morreu pregado na cruz, olhou para o lado direito e perguntou para o ladrão se ele se arrependia. Se arrependeu e ele subiu. Olhou para o cara do lado esquerdo e perguntou. Aquele se negou a se arrepender e desceu. Se o Deus feito homem respeitou o livre-arbítrio, quem somos nós para dizer que a pessoa faz A, B ou C? Agora ir lá com criança de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, sem maturidade psicológica, sem maturidade emocional, sem poder conhecer o conteúdo e o impacto disso na sua vida, apenas para destruir a família, porque a família que impede a expansão do pensamento esquerdista no mundo, não. E esse não foi dado por cada um dos senhores e das senhoras que nos ajudou a chegar lá. E nós não vamos brincar com isso, não. Nós vamos acabar com esse tipo de situação nas nossas escolas. Mas chega de falar de coisa ruim. Podia ficar a tarde inteira contando histórias que a gente foi, porque cada enxadada que a gente dá lá, não é uma minhoca não, mas 3 cobras, uns 4 jacaré, uns 3 lagartos, é complicado. Mas vamos lá. O Brasil que nós estamos construindo, ele é um país livre, próspero e seguro para viver e investir. É o país que nós sempre sonhamos, presidente Ivanir. Lá, Daniel. Bom, aqui vale uma outra pequena história. Quando nós apresentamos o plano de governo do presidente Bolsonaro, nós fomos muito criticados. Ah, que simplificação. Não tem nenhum projeto claro. Dá para ler no WhatsApp. E o que estava lá, presidente Codó? O futuro governo será constitucional, rule of law. Fiscalmente eficiente e fraterno. Todas as ações que o governo vem tomando, elas estão descritas como conceitos orientadores do governo. Por que é mesmo que o presidente Jair Messias Bolsonaro ganhou a eleição? E no Nordeste, dominado pela esquerda, nesse momento da vida nacional, também fez a maior votação de um candidato antagônico ao Partido dos Trabalhadores. Por quê? Porque embalou projetos maravilhosos na área da educação, da saúde, da segurança. Se alguém quisesse coisa bem embalada, era só assistir o programa do Alckmin. Todo dia tinha um programa maravilhoso, que ia solucionar a vida do Brasil. E por que é mesmo que a população não acreditou? Porque a população queria o João 8,32. Que eu creio que ele não escolheu por acaso. Eu acho que escolheram para ele. Porque foi com a verdade.
com a família, com a liberdade, que foi construída uma conexão que realimentou, que retornou a esperança para as famílias gaúchas, paraenses ou nordestinas. E é isso que nós tentamos mostrar que era possível fazer no plano de governo. Apenas as balizas, nada de mentira, fantasia, enganação, a verdade. E com ela, nós com humildade, com fé e trabalho, nós vamos lentamente mudando o Brasil, mas firmemente. E vamos mostrar isso agora. Nós estamos mudando paradigmas, nós estamos, presidente, tirando o Estado brasileiro do cangote do brasileiro, servindo as pessoas e não nos servindo delas. E a coisa mais importante, resgatando a confiança. Os senhores que trabalham, e aqui quero mandar o meu abraço aos 70 anos, né, da Marco Polo e da Randon, que são dois grandes ícones, né, que nós temos aqui na Serra, e essa gringalhada, como todos nós gringos, merece uma salva de palmas, porque 70 anos e construíram. Às vezes nós somos muito críticos conosco. É bom a gente bater palma para a gente nossa que fez coisa boa, né? Bom, a confiança é fundamental. E é esse o caminho norte que nós estamos dando para o governo do presidente Jair Bolsonaro, na medida em que a relação com os poderes vem se constituindo em confiança, verdade e diálogo. A relação com a sociedade da mesma maneira. E nós estamos fazendo aquilo que o presidente Vanir nos disse ali, do púlpito, estabelecendo respeito para quem produz. A medida provisória da liberdade econômica, ela pela primeira vez na história republicana brasileira, e eu posso voltar até lá o nosso descobrimento, coloca o cidadão no centro do processo. E não mais como súdito, não mais submissamente. Pela primeira vez, qualquer cidadão brasileiro ou cidadã, diante de uma autoridade pública, tem a verdade com ele. Quem tem que provar que ele não está dizendo a verdade é o Estado. E não o contrário que nos infernizou por décadas no Brasil. Autorizações, certificações, atestados, para montar uma pequena atividade, podia ser até um instituto de beleza, um alfaiate. Hoje não são 380 atividades que não precisa de licença de ninguém. A pessoa simplesmente sai trabalhando e o Estado só lhe cabe respeitar. Fizemos uma outra coisa conceitualmente muito importante. Invertemos o ônus da prova. E por fim, hoje, todas as entidades públicas são obrigadas a estabelecer um prazo para a concessão de qualquer autorização, qualquer licença, para qualquer atividade, presidente. E se esse prazo for vencido, ao reconhecimento tácito, o cidadão passa a ter o direito de fazer, porque o Estado não foi competente para cumprir com a sua atividade. O Brasil volta a se relacionar internacionalmente com nações democráticas, torna-se um país mais seguro, estão aí os 20% de redução dos homicídios no Brasil. Fizemos um enfrentamento com uma das mais perigosas organizações criminosas brasileiras. Ela, nesse momento, reduziu drasticamente a sua atividade. Está sendo lançado o programa pioneiro de enfrentamento à criminalidade violenta pelo ministro Moro em 5 cidades, em 5 regiões do país, e nós temos certeza que nós vamos continuar caminhando com esse foco de priorizar a segurança para os brasileiros. O que é que a gente fez até agora, né? As práticas de governança pública no padrão da OCDE, redução dos ministérios, acabamos com a porteira fechada, o primeiro corte de 21 mil cargos em comissão, serão mais 25 mil entre cargos e funções, até o final do ano, revogamos mais de 800 decretos,
Só para que vocês tenham uma ideia, daqueles 60 mil, 24 mil são decretos. Nós temos uma equipe de mais ou menos 10 advogados que está trabalhando de segunda a sexta-feira para poder fazer essa revogação. Agora, nos 300 dias, que nós vamos comemorar no 1º de novembro, porque nós nos desafiamos a cada 100 dias, né, para que a gente possa cobrar resultado dos da nossa equipe, nós devemos revogar mais um número, talvez em torno de 300 a 500 decretos, porque cada vez que a gente revoga um, tem que revisar toda a legislação pela conexão com toda essa parafernália que o Brasil tem. Mas a gente vai simplificar a vida dos brasileiros. Extinguimos centenas de conselhos e já começou a ter resultado com redução de impostos, né, para medicamentos que combatem câncer e AIDS no Brasil. Estamos prestes, eu já anunciei lá no Hospital Pompeia e vou anunciar aqui também. Terça-feira, vota em primeiro turno na CCJ do Senado e à tarde vai para o plenário do Senado Federal. Até quarta-feira nós teremos votados o primeiro turno e os destaques da reforma da Previdência. Até o dia 15 de outubro nós deveremos ter a reforma aprovada em segundo turno, a maior reforma da Previdência feita num país ocidental desde 1900. Ninguém fez uma reforma tão ampla e tão impactante do ponto de vista fiscal. São 1 trilhão e 200 bilhões que vai permitir, e aí aqueles que atuam em exportação, captação de recurso privado no exterior, vão entender muito bem o que eu vou dizer agora. Quando ela estiver aprovada, o Brasil vai poder se apresentar, e nós vamos nos apresentar na China, nos Emirados Árabes, na Europa, a Rússia, para dizer o seguinte: a partir de agora o Brasil tem previsibilidade. É possível porque o governo não quebra mais, o equilíbrio fiscal está dado pelas próximas 2 gerações. O Brasil pode oferecer a qualquer investidor, nacional ou internacional, a garantia de que o investimento dele é feito, ele faz o seu cálculo de retorno do investimento e isso vai se cumprir ao longo do tempo. Quando nós recebemos o Brasil, nós estávamos que nem Portugal há 10 anos atrás, na beirinha do precipício, ou igual a Grécia. Portugal, para não cair no precipício, cortou 30% das pensões das viúvas. Doeu nos portugueses, e muito, mas hoje é o país europeu que mais cresce, 10 anos depois. A Grécia ficou esperando a ajuda e a irresponsabilidade dos gestores gregos, jogaram a Grécia no buraco. Ela está lá até agora esperando que alguém ajude ela a sair. O Brasil chegou na beira, mas graças a toda a mobilização que todos os senhores e as senhoras também participaram, através das entidades, através das redes sociais, Rui, nós conseguimos fazer com que 379 deputados, muitos contrariando as suas lideranças partidárias, muitos se posicionando contra o fechamento de questão de seus partidos, graças a essa nova cidadania que cada uma das senhoras e dos senhores representa, nós conseguimos fazer com que eles, em vez de votar pela ideologia, votar pelo seu partido, votaram pelo Brasil. Então, nós temos boas conquistas para comemorar nesse momento, e é muito importante que a gente tenha clareza de que o Brasil se transforma a partir deste momento que vamos comemorar juntos até o dia 20 de outubro. Bom, aqui é a liberdade econômica, né? Só para lembrar, eu só falei o conceito, mas extingue alvará, licença, atua em qualquer dia e horário, não tem mais tabelamento de preço, salvo se o parlamento resolve fazer uma lei, mas não vai fazer, libera a atividade econômica em qualquer dia e horário, proíbe a exigência de qualquer certidão ou documento sem previsão de lei, fim da validade sobre certidões como a de nascimento e óbito, qualquer um pode tirar a qualquer prazo, e brevemente nós vamos ter isso tudo digitalizado. Aprovação tácita por decurto de prazo, carteira de trabalho digital e documentos digitais equiparados aos físicos, ou seja,
uma série de simplificações, tem muito mais aí, que são apenas alguns exemplos. Vamos lá, Daniel. Outras ações que foram tomadas. O acordo de livre comércio com a Europa, que era um trabalho de mais de 20 anos que estava emperrado e que a gente conseguiu fazer entre o Mercosul e a União Europeia. Nós já fizemos a isenção de vistos para a Austrália, Estados Unidos, Canadá e Japão. Agora nós vamos trabalhar para fazer a isenção para a China e outros países também, para permitir que o Brasil possa explorar e viver do turismo como uma fonte de renda muito importante para o nosso país. O Brasil recebe apenas 6 milhões de turistas por ano, quando algumas cidades recebem mais de 40 milhões em um ano, só para a gente ter um parâmetro de comparação. E um país belíssimo, belíssimo como é o nosso, né? O Plano Safra, esse ano com recorde de recursos e com recorde de desempenho. O Selo Arte, que permite que um produtor de queijo, ou uma boa copa, um bom salame, aqui de Carlos Barbosa, ou de Antônio Prado, né, possa vender em qualquer lugar do Brasil, ou seja, então uma mudança muito importante na legislação brasileira. Nós recuperamos no Dia Mundial do Meio Ambiente a Bacia do Araguaia, iniciamos um processo. A digitalização de mais de 300 serviços, é muito importante isso. O Brasil, até o final do governo do presidente Bolsonaro, será um país 100% digitalizado. 100%. Nós temos hoje 300 serviços, vamos chegar a 358 até 1º de novembro. E uma coisa muito importante foi a Ferrovia Norte-Sul, que depois de 30 anos de postergação, nós conseguimos colocar de pé em 3 anos na conexão com a Malha Sul. Nós vamos conseguir daqui 3 anos tirar um container de Porto Alegre e por via ferroviária levá-lo a Manaus. Para um país que viveu 70 anos em cima de roda, isso é uma transformação admirável. Os primeiros exemplos práticos aí, né? Maior geração de emprego formal nos últimos 5 anos, foram 500 mil, é pouco, mas é os primeiros sintomas de que o narizinho do Brasil começa a levantar. Menor taxa de juros da história, os senhores sabem disso. Crescimento do setor de varejo e serviço no último trimestre, já apontando na direção do crescimento. Turismo crescendo, redução dos índices de violência e a queda do risco Brasil, a menor taxa dos últimos 6 anos. Vamos lá. E agora nós vamos ver rapidamente, para terminar e permitir que a gente possa dialogar, os projetos que nós estamos trabalhando na parceria público-privada. Então, nós temos aqui o PPI, que é o Programa de Parceria de Investimento. Nós temos hoje mais de 1 trilhão e 400 bilhões na carteira. Na última semana, representantes do PPI, do Ministério da Infraestrutura e do Ministério de Minas e Energia estiveram nos Estados Unidos e no Canadá, e a atratividade, vamos dizer assim, a fome que os investidores norte-americanos têm pelo Brasil é gigantesca, porque o PPI é o maior programa de privatização do mundo, quer em oportunidades de negócio, quer em volume financeiro. Para só um pouquinho, volta aqui. Volta. E nós, além de já fazer o que eu vou mostrar aqui, que é conceder porto, aeroporto, estrada, ferrovia, unidade geradora de energia, nós começamos a pensar fora da caixa, que isso é uma outra sugestão dada pelo presidente Ivanir. As UPAs ainda não, isso aqui nós estamos em processo. Mas as creches, presidente, nós herdamos 34 mil obras paralisadas do governo Dilma. Por quê? Porque o PT inaugurava placa, papel assinado, e não executava. Eram 6 mil creches, são 4 mil que não saíram do lugar. Destas, tem umas 1.400, 1.500, que elas estão com... Tem vários prefeitos aqui que podem confirmar o que eu estou dizendo. Tem estágios variados de construção, 10%, 15%, 20%, 30%.
Então nós vamos levar para o PPI e nós estamos começando a pensar em abrir leilão destas áreas. Grupo privado, confessional, o que for, adquire a creche no estado em que estiver, terreno, 20, 25 anos de prazo, e vai nos pagar em vagas. As vagas serão transferidas aos municípios. Cadê o meu secretário? E o município vai ter 1.000, 2.000, 3.000, 500, 600 vagas pelos próximos 20, 30 anos. Esse mesmo conceito vamos aplicar nas UPAs. Qual é o conceito? Um grupo de médicos adquire uma UPA numa cidade qualquer e vai nos pagar terreno, obra, após a conclusão, com 50.000 consultas oftalmológicas, 100.000 consultas traumatológicas e assim sucessivamente. Ou seja, é uma forma diferente do serviço público ser prestado, chamando a sociedade para contribuir e o Estado recuando e abrindo um novo espaço para a atividade econômica. E vamos para presídios também, viu? Nós estamos já, conversei com o ministro Moro, nós vamos tentar enfrentar a questão das vagas nos presídios brasileiros através de processos semelhantes. Só para ter uma ideia rápida, aqui são 11 ferrovias, 20 portos, 21 unidades de geração de energia ou transmissão e distribuição, óleo e gás. Nós vamos fazer dia 6 de novembro o maior leilão de petróleo da história da humanidade. O Brasil deverá auferir mais de 106 bilhões, esse é o número mínimo, é daí para cima, na sessão onerosa que vai ser em 6 de novembro. E uma coisa muito importante, são 22 aeroportos, 18 rodovias, aqui a comunicação da aeronáutica e de polícia, a gente também está trabalhando, desenvolvimento regional, aqui, por exemplo, tem o Transurb e a CBTU, né? Já existem interessados em aquisição dessas operações, retomando a liberação de direitos minerários. Não havia liberação de direitos minerários há quase 25 anos no Brasil. Nós estamos retomando essa atividade. E o que eu queria chamar a atenção aqui está na BR do Mar. Por que isso é importante? Produtor brasileiro, da porteira para dentro, de grãos, é o mais competente do planeta. Não tem para americano, não tem para neozelandês, não tem para australiano, não tem para ninguém. Ninguém nos ganha. Agora, da porteira para fora é a tragédia. É 40% a mais de custo de logística por tonelada embarcada. Então, um rápido raciocínio aqui. Nós temos a Norte-Sul, nós temos a FICO, Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, pega o sul do Mato Grosso e o norte do Goiás. Nós temos a FIOL, que entra Nordeste adentro, conecta com a Malha Sul, e nós vamos fazer o transporte ferroviário de cargas no Brasil através do sistema Double Stack de containers, que já vai ser aplicado na Norte-Sul. A BR do Mar é a retomada do transporte de cabotagem no Brasil, com a complementar reaquecimento da indústria naval brasileira, com abertura para operadores estrangeiros atuarem no Brasil, sem nenhum problema. Nós temos um programa vigoroso de recuperação de rodovias, concessões, duplicações. Então, o Brasil, que 70 anos viveu com a sua principal canal logístico em cima de rodovia, em 3 anos, o Brasil terá navegação de cabotagem, ferrovia, rodovias e a recuperação dos aeroportos regionais para permitir uma maior densidade no transporte de carga aérea no Brasil. Isto significa, só para os grãos brasileiros, uma redução de 70% no custo.
Nós vamos ficar com um custo parecido com o custo argentino, por exemplo, da soja. E na medida em que a gente consiga construir o sonho da ligação bioceânica, esse percentual, presidente Godoy, vai cair para mais de 85%. O Brasil vai ter capacidade competitiva de acabar com esse gargalo e poder crescer ainda mais. Por isso é muito importante chamar a atenção do esforço que está fazendo, e aqui a maioria das empresas dos senhores e das senhoras, em algum momento, alguns mais, outros menos, mas precisam de um processo logístico eficiente, confiável e principalmente barato, que é para poder o Brasil competir. Vamos para a próxima. Isso foi o que a gente já fez esse ano. 13 leilões de portos, 12 leilões de aeroportos. Vamos agora, essa semana, para o segundo leilão de energia. A ferrovia Norte-Sul. E expectativa de quase 10 bilhões de investimentos, 9,19 bi. E outorgas que o governo já recebeu uma parte, deve receber a outra até o ano que vem, de 5,92 bilhões. Aqui os eventos, ainda em 2019, até o final do ano, a gente tem leilões em rodovias. Lembrar aqui que no quarto trimestre vai estar o trecho que nós usamos muito, que é a 101, para chegar em Florianópolis. Florianópolis, lá de Palhoça até a fronteira com o Rio Grande. Leiloar a Lotex, os direitos minerários, óleo e gás, como eu já falei, energia, a renovação do contrato aqui da Malha Paulista e lá na defesa, né, um sistema de comunicação para permitir que a gente possa controlar melhor o nosso território. Aqui tem só uma rápida demonstração do que está previsto para 2020 e nós estamos acelerando. Nós temos hoje, além disso, 22 empresas estatais em processo de privatização. A tese é o seguinte: cabe ao Estado prover a defesa, a segurança, a saúde em parceria com a sociedade, a educação e ponto final. O resto, quem tem que fazer são os brasileiros e as brasileiras. E nós vamos vender tudo, devolvendo para a sociedade brasileira o que é dela. Porque, Deus nos livre, mas o dia que eles voltarem, eles não vão ter nada para parasitar, porque vai estar tudo vendido. Aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos já em estudos, né? Candiota, questão do carvão. Agora no bloco de Curitiba e Foz, vai entrar os aeroportos de Pelotas, Bagé e Uruguaiana, o que permite uma retomada importante. Vamos para privatizar o Transurb. Nós temos 200 quilômetros de linhas de transmissão de energia. Nós estamos com a concessão em estudo. Nós vamos primeiro terminar a duplicação da 116. Isso é importante. Há 7 anos se trabalha na 116. Este ano nós já inauguramos 50 quilômetros de duplicação e até o final do ano vai ter mais 50. E o ano que vem nós vamos concluir a 116. E aí vamos virar o olhar para os outros investimentos de infraestrutura aqui no estado. E também nós estamos trabalhando para ter um projeto piloto de PPI aqui no Rio Grande do Sul. Vamos lá, né? Bom, eu poderia ficar aqui elencando um conjunto de ações, mas eu acho que o importante agora, e a gente vai ter uma meia hora para isso, um pouco mais, se os senhores e as senhoras assim quiserem, para mim poder responder as perguntas. Agora, quando eu olho essa frase, ela me emociona, porque eu estava do lado dele, no dia 28 de outubro, no dia em que nós começamos a mudar o Brasil com a vitória dele, e ele disse essa frase que a gente, o tempo todo, carrega conosco ao longo de toda e qualquer ação do nosso governo. Ele reafirma de maneira reiterada isso. Nós somos um belo e extraordinário país, grande,
potencialmente admirável, com uma sociedade incrível. Quando nós fomos ao Japão, a Coreia e Taiwan, em fevereiro, março de 2018, para ele conhecer o capitão, o brucutu, como diziam, conhecer educação em países, um devastado pela guerra, e os outros dois, que só tinha água do mar, um pouquinho de água, e o resto é terra e areia. Hoje são sociedades riquíssimas, porque investiram em educação básica primeiro, educação de qualidade. E ele dizia, ele me chama de Gauchão, né? Gauchão, olha só, esses caras não têm nada, olha o que eles são. Nós que temos tantas coisas, o que a gente é? E aí no Ministério de Educação, Ciência e Tecnologia do Japão, presidente Ivanir, eu vi, para meu espanto, coordenadora de educação básica no Japão, dizendo que eles tinham mudado todo o currículo. Sabe por quê, Burico? Porque eles disseram assim, em robótica, a gente já tem tudo, mas o século XXI é da inteligência artificial. Mas para isso, precisa criatividade. A educação japonesa é de alta qualidade, só que nós precisamos de japoneses mais criativos. Então eles mudaram o currículo escolar para trazer mais criatividade às crianças japonesas. Nós nos olhamos e pensamos exatamente a mesma coisa. Tem país mais criativo que o Brasil? Tem povo mais inventivo do que o nosso? Não tem. Mas o que faltava? Duas coisas. Faltava um governo decente e um governo apaixonado pelo seu país. Tenho certeza, podem confiar, o Brasil tem um governo decente e tem uma equipe e um presidente apaixonadamente verde e amarelo. E nós juntos vamos transformar o Brasil. Muito obrigado.